Legal, vamos abrir a nossa Bíblia aí. Hoje queremos falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus, conforme apresentada no livro do Apocalipse e, é claro, em outros livros também, Também. Então, anote aí os textos do Apocalipse que falam especificamente sobre a ira de Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, que está após a abertura do sexto selo. Lembrando que sempre no Apocalipse, na maneira como João apresentou as suas visões, sempre cada sessão vai terminando assim com um acontecimento final, que pode ser de julgamento ou de salvação, ou as duas coisas juntas, E aqui, então, no sexto selo, aparece no versículo 16 e 17 o seguinte: E disseram os montes e os rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aquele que se assenta no trono é Deus, Deus Pai, e o Cordeiro, que é Jesus. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então, o grande dia, João está tendo esta visão, o grande dia que vai acontecer ainda, nesse sentido aqui. Haverá um grande dia, lá no final, quando a justiça de Deus será manifesta. Depois, então, esses dois versículos, agora, são 6 referências que nós temos. Capítulo 11, versículo 18, e aqui é o final a 7ª trombeta. Lembrem que são 7 trombetas, que são as advertências. Os selos estão mostrando o que está acontecendo na história, as trombetas também, mas as trombetas têm um tom assim de advertência. A trombeta é usada para advertência. Deus está chamando a atenção das pessoas para que se arrependam, para que creiam nele. Então, aí na 11 e 18, vamos ver aí o que é que diz. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, o dia da ira, dia do julgamento de Deus, e veja aqui que ele fala das duas coisas. Fala daqueles que destroem a terra, que não se submetem a Deus, e fala daqueles que são seus servos, que receberão o galardão. Então, também encerra essa questão das 7 trombetas, falando sobre o acontecimento final, quando vai se fechar essa era na qual nós estamos vivendo. Depois nós temos o outro que está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19, 16, 19. E aqui está falando sobre a grande Babilônia. Babilônia significa devassidão, maldade, opressão. Então, diz no 16, 19, que já é um julgamento da Babilônia, que vai depois dar mais detalhes um pouquinho para frente, mas diz assim: lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Babilônia, que é o sistema dominante, terá o seu fim.
terá o seu fim. E isto vai definitivamente também acontecer na consumação da presente era. E depois o outro, sexta referência, está no capítulo 19, no versículo 15. (19, 15). Que diz assim, vamos ler, né? 19, 15, 15, está aqui. Aqui está falando de Jesus, né? Esse texto fala de Jesus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Quando chegarmos no capítulo 19, nós vamos estudar direitinho aqui esse texto, né? Pisar o lagar é um símbolo da execução da ira divina. Lagar onde ali se pisa as uvas para fazer o vinho, né? Muito bem, então, são esses 6 textos no Apocalipse que falam sobre a ira de Deus. Os comentaristas são unânimes em afirmar que falar sobre a ira de Deus não é um assunto popular, é um assunto indigesto, né? Quase todos os que eu li, quase todos que eu li só um, mas eles são unânimes em afirmar que, especialmente hoje, não é politicamente correto falar sobre a ira de Deus, falar sobre pecado, falar sobre arrependimento, num mundo que não se dá bola, não se dá a mínima para Deus, para a palavra de Deus. Então, é uma coisa que soa assim, meio estranha aos ouvidos das pessoas, né? Aos ouvidos das pessoas. Mas é um assunto bíblico, relevante, importante, e que nós precisamos considerar. Porque se alguém vai ser salvo, tem que sair de debaixo da ira de Deus, né? E eu não sei se era nisso que João estava pensando, aí no capítulo 10, do versículo 8 ao 11, 10, do 8 ao 11, quando ele fala do livrinho aqui, né? Vamos ler. A voz que eu ouvi vinha do céu. Estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me fala: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, essa ideia, né, do livro, que é a palavra de Deus, doce e amargo ao mesmo tempo. Então, falar do amor de Deus é uma coisa doce, né? Falar do juízo de Deus já é uma coisa amarga. E creio que pode ter outras ideias, mas uma dessas pode estar aqui, porque o João deveria profetizar, declarar para as nações aquilo que Deus diz. E Deus diz isto: Deus é o Deus da graça, da misericórdia, mas também é o Deus do juízo. É o Deus que executa o seu juízo. Então, a ira de Deus é uma realidade na Bíblia, na palavra de Deus, né? Pode estar fora de moda, mas é a palavra do Senhor, né? Então, uma outra coisa que cria alguma confusão são alguns falsos conceitos que, ao longo da vida, da história, a gente vai desenvolvendo. Você quer ver um conceito bem errado que existe na igreja evangélica? É o conceito de amor.
Não é conceito de amor. Porque muitos acham que no amor não há disciplina. Amor é só passar a mão na cabeça de todo mundo, falar o que todo mundo quer ouvir, o sujeito está aprontando para caramba, você vai lá, eu te amo, meu irmão. Você entendeu? Porque se você não fizer isso, você não ama. Né? É um conceito errado. Amar é, sim, abraçar, é aquela coisa toda, né? Mas também é advertir do erro. Advertir do erro. Então, se você adverte, você não ama. Está certo? Mas quem ama, adverte. O pai que ama o seu filho, brinca com o seu filho, luta com ele, rola pelo chão, mas também disciplina o seu filho quando ele precisa, porque ele ama. Ele não vai deixar o seu filho solto para fazer o que ele quer, o que ele bem entende. Isso não é amor. Então, amor é abraçar, é pegar no colo, tudo isso. Mas também, na hora da correção, é corrigir. O amor exige a disciplina, e a disciplina exige amor. Então, a questão da ira é uma outra desta, porque quando a gente fala em ira, no que a gente pensa? Quando fala em ira, uma pessoa descontrolada emocionalmente, mas o quê? Pessoa cheia de raiva, né? Uma pessoa, o quê? Esbraveja. Grita, xinga, né? Essa é a ira humana, a ira humana é isso daí, né? A ira humana, às vezes, ela é justa, raramente. Às vezes, a ira nossa não é uma questão de justiça, é mais uma questão de vingança, né? A gente quer se vingar, né? Quer esganar a pessoa, né? Então, a ira humana, geralmente, então, tudo isso que vocês falaram, ela é rancorosa, ela é vingativa, ela é explosiva, ela é temperamental, né? Tudo isso é a ira humana, isso somos nós, essa é a nossa natureza. Quem é que nunca teve uma explosão de ira desse jeito aqui? Alguém nunca teve? Se você nunca teve, eu vou ter mais uma aqui agora, porque você é muito santo, né? Essa é a ira humana, né? Que pode, com a graça de Deus, presença do Espírito Santo, ficar sob controle, né? Aí alguém fala, mas a minha ira é uma ira justa, né? Quando você ouve o noticiário, as notícias todas, só desgraça, vai dando um breco aqui por dentro, né? Mas cuidado com a ira justa, porque também essa ira que a gente acha que é justa, ela pode se tornar em amargura. E se torna em amargura. Então, você começa a ficar com raiva e tal, irado, e vai chutando cadeira, isso pode internalizar em você e se tornar uma amargura. E uma pessoa amargurada, a primeira pessoa que se prejudica é ela mesma. Segundo, lá em Hebreus está escrito isso, né? 12:15, se não me engano. Daí ela vai contaminar todos os que estão à sua volta. Então, uma pessoa amargurada numa casa é um desastre. É um desastre porque ela contamina. Você já pensou você trabalhar com uma pessoa amargurada o dia todo? Só resmungando. Hein, doutor? Já pensou? É dureza, não é? É dureza. Então, cuidado para que a sua ira santa, entre aspas, não se torne uma amargura e você sai por aí destilando, né? Destilando fel. Onde você está, é só reclamação. Não é o problema de ninguém aqui, mas pode acontecer. Só estou advertindo, porque a Bíblia manda fazer isso, inclusive advertência para mim. Tá bom? Bom, então, isto colocado, vamos ver o que é a ira de Deus, né? Quando fala da ira de Deus, o que ela é? A ira de Deus jamais é rancorosa, caprichosa e fora de controle. Isso não tem nada a ver com Deus. Ela não é cruel nem vingativa. A ira de Deus, ela é justa. Ela é contra o mal. Contra o mal, ela é justa. Lembra de Jesus lá no templo, em Jerusalém? Ele ficou irado ali, não ficou? Pegou um chicote ali e derrubou aquelas mesas. E Jesus era sarado, ele devia ser forte pra caramba, né? Não tinha pecado, andava o dia inteiro.
Esse Jesus desfigurado que vem nas figurinhas, faça-me o favor. Você acha que aquilo ali é Jesus? Ah, não, está louco. Jesus era parrudo. Ele não aguentaria apanhar o tanto que ele apanhou, carregar a cruz, se fosse né? Nada contra os magrinhos, raquitiquinhos, mas Jesus era, vou te contar, viu? Ele pega um chicote ali, se fosse fraquinho, nem conseguiria. Então, mas ele não perdeu o controle, ele fez o que tinha que fazer, com tranquilidade, falou o que tinha que falar. Então, uma expressão da ira de Deus ali contra a maldade que havia ali no templo, né? A maldade que havia ali, comércio que eles transformaram ali, a venda de animais e cambistas e tanta coisa mais ali que tinha, que eles transformaram numa casa de ladrões, né? de bandidos. Então, a ira de Deus, ela se manifesta sempre contra o mal, sempre contra o mal. A ira de Deus é a reação justa e necessária à perversidade moral do ser humano. É uma reação justa e necessária. Toda ira de Deus é justa e santa. Toda a ira de Deus é justa e santa. Como alguém perguntou, um Deus que tivesse tanto prazer no mal como no bem, seria um Deus bom? Se ele tivesse tanto prazer no mal como no bem, tá tudo bem, né? O mal e o bem não seria um Deus bom. Um Deus que não reagisse contra o mal, seria moralmente perfeito? Não. Então, a natureza de Deus exige isto, né? Exige isso. Quando Deus está irado, ele está aplicando uma pena justa. Então, a justiça de Deus nunca é arbitrária, nunca é inconsequente, né? A ira de Deus é algo também que as pessoas escolhem para si mesmas. Vamos abrir aí no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Fizeram uma opção de vida. Podiam ter recebido a Jesus, mas não receberam. Optaram por esse caminho, né? Deus dá essa liberdade. Agora, no 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que fizeram a opção de crer em Jesus, escolheram outro caminho. Então, são as pessoas que escolhem para si mesmas o caminho e, consequentemente, vem a ira de Deus. Um pouquinho para frente, em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, começando no 16, que é um versículo bem conhecido, né? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este é o amor de Deus, enviando Jesus ao mundo, para que as pessoas pudessem crer nele e ter vida eterna, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Razão principal de Jesus vir, né? Quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se a pessoa não crê, ela já está fazendo uma opção e ela continua debaixo do julgamento de Deus, né? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Opção de vida, continuaram amando as trevas e não quiseram a luz.
o mesmo acontece hoje também. As pessoas não querem sair das trevas, não querem sair do mundo da pecaminosidade. Então, estão fazendo uma opção de vida. Mas aí não vem culpar Deus depois. Ah, Deus isso, Deus aquilo. Não é isso nem aquilo. Deus é amor, é justiça, tem um projeto de vida e está estendendo o convite. Só que as pessoas amam mais as trevas do que a luz. É claro que depois vão chorar, né? O 20 agora, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O sujeito chega para a luz, espera aí, como é que está? Mas você está vindo para a luz? Você conhece Jesus? E você continua mentindo ainda? Entendeu? A luz vai esclarecer. Ah, não, sabe como é que é, né? A carne é fraca e a coisa é boa. Então, a pessoa vai vir para a luz, vai mostrar a nossa podridão, a nossa sujeira, né? Nossa sujeira. As pessoas que trabalham nas minas de carvão, lá embaixo, que é tudo escuro, não parece que eles estão cheios de sujeira, né? Agora, quando eles saem de lá, aparece, né? Então, quando está lá no porão, ali, está tudo bem, está tudo escuro, né? Não dá para enxergar. Mas quando vem para a luz, então vai revelar. Onde é que eu parei? No 20? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem quer a verdade aproxima-se da luz. Não tem problema. Então, é a opção que a pessoa faz de vida, né? Então, a ira de Deus é a justa retribuição de Deus à escolha feita pelo ser humano. Ele escolheu esse caminho. Deus vai retribuir. É isso que você quer? Eu vou dar então, porque Deus é justo. Tá? O que Deus faz, Ele apenas confirma a escolha feita pelo homem. Não foi assim com Adão e Eva? Ele avisou, advertiu, né? Faça isso, não faça aquilo e tal. E o que eles fizeram? Desobedeceram. O que é que Deus fez? Simplesmente Ele fez aquilo que Ele tinha que fazer. Não tinha outra opção. Senão Ele não seria justo. Ele não passou a mão assim na cabeça do Adão, falou, Adão, que cabelinho bonito, né, cara? A barbinha está bem feita. Continua, aí não tem problema. Você comeu lá do fruto que não era para comer, mas tudo bem, somos amigos, né? Você continua dando nome para a bicharada aí, né? A sua esposa, Eva, foi um momento de fraqueza dela, eu até entendo isso. E você foi omisso, Adão, vamos continuar tudo como era. Não. Deus executou a sentença. Porque Deus não é pessoa que muda de opinião. A opinião de Deus é bem definida. Então, Deus apenas confirma a escolha feita, né? Como que a ira se manifesta? Vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Vamos ler aí, 1,18, né? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu, né? Contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então, e aí ele vai descrever como que essa perversidade se manifesta nos homens que estão debaixo da ira de Deus, né? Lá em Apocalipse, nós temos também
duas indicações de como a ira de Deus se manifesta, né? Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Quando Deus mandou, permitiu, né, que as trombetas tocassem e viessem todos aqueles males que estão aí no mundo, né? Mas Deus tem um propósito, tinha um propósito nisso tudo, né? Tinha um propósito nisso tudo. Mas o que aconteceu? Capítulo 9, aqui é o final da sexta trombeta, né? 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, nem servir, espera aí, estou meio perdido aqui, de pau, de pedra, que nem podem ver, nem ouvir. Essa letrinha está muito pequena, viu? Nem andar, não é o problema da vista, é o problema da letra. A maior, mas essa não é igual essa, né? Não, essa não quero. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O que é que atrai a ira de Deus? Esse tipo de coisa aqui, né? E eles preferiram continuar. Deus está avisando e vai, né? E depois, lá no outro dos flagelos, lá fala aqui, Apocalipse 16, 21, né? Depois da sétima taça da ira, o texto diz que blasfemaram contra Deus, mas não se arrependeram dos seus pecados. Então, o pecado é uma coisa terrível que habita em nós, que deixa as pessoas obstinadas, né? Pecado é rebelião contra Deus. É uma teimosia do ser humano em relação a Deus. Então, são essas coisas que atraem a ira de Deus. Deus não pode deixar impune. Mas aí nós estamos pensando, mas isso aí é só para quem não se converteu ainda, né? Olha Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Aí Paulo está falando para os convertidos, está falando para nós. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem sobre os filhos da desobediência, mas se nós também entrarmos por esse caminho aqui, de pecaminosidade, de avareza, de amor ao dinheiro, de idolatria, né? A coisa está complicada, a ira de Deus vem. Isso aí chama a ira de Deus, né? Chama a ira de Deus. Vamos ver Colossenses também, capítulo 3 de Colossenses, né? Capítulo 3, 5 a 9. Veja que essa carta foi escrita para uma igreja, né? Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, joguem fora, igualmente, tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Essas coisas atraem, né? O julgamento de Deus, atraem a ira de Deus. Que Deus é santo e Ele não pode compactuar com isso, né? Agora, voltando lá para Romanos,
há uma manifestação também da ira de Deus. Às vezes vem o julgamento, né? Mas às vezes Deus entrega a pessoa à sua própria sorte. E aí, eu não queria estar na pele da pessoa que Deus fala, agora é com você. Eu estou fora disso. É o que ele faz aqui em Romanos, capítulo 1. Vamos ver aqui em Romanos. Aqui diz assim, 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vê se esse trecho aqui descreve a situação do mundo hoje. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, olha o que Deus fez. Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. O que Deus fez? É isso que você quer? Vocês querem isso? Tá bom. Faça. Deus entregou. Ele usa 3 vezes essa expressão entregou. Me ajude a achar as outras 2. Está aí no texto. E se está no 6º é bom. 26. O que é que diz? Ângela, por gentileza, leia para nós. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, Deus entregou as suas paixões infames, né? Suas paixões infames. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mas tem mais um lugar que fala que entregou. É o 28, né? O 28 era o seguinte, se eu continuasse, daria certo. Porque a Bíblia foi escrita para ler toda, né? Não é para ler um só. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. 3 vezes Paulo usa esse verbo, Deus os entregou. Deus os entregou. E aí, eu não queria estar na pele desse pessoal, não, sinceramente. Parece que é a vida boa, de liberdade, etc, etc. Deus falou, tá bom, façam. É isso que vocês querem? É. Isso não desestabiliza Deus. As pessoas acham que elas vão desestabilizar Deus porque não acreditam nele, porque estão vivendo na imundície, na podridão, que Deus vai ficar desestabilizado. Não, ele vai continuar sendo Deus. O que Jesus falou lá, cidade de Jerusalém, vocês não quiseram me ouvir? Que pena. Só posso ter pena de vocês e nada mais. Chorou, né? Mas o castigo veio. No ano 70, Jesus falou isso ali por volta do ano 30 e pouco. No ano 70, o que Jesus falou veio, a destruição total da cidade de Jerusalém, que nunca mais se levantou. E Jesus falou, que pena, eu quis, quantas vezes eu quis, juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Que pena. E a destruição de Jerusalém foi algo assim, indescritível o que aconteceu quando os romanos invadiram, cerca de 3 anos, tudo de desgraça que podia acontecer, aconteceu, finalmente sucumbiu, eles entraram, destruíram todo o templo, acabaram com tudo, botaram
pedra por pedra. Jesus falou, não vai ficar nenhuma pedra aqui, todas vão ser derrubadas. Exatamente como Jesus falou, aconteceu que os romanos fizeram isso. Eu até ouvi uma história, não sei se é verdade ou não, né? Porque o templo era o local do tesouro, era onde se guardava o tesouro, não era no banco, né? O templo era o banco também. E o tesouro todo da cidade, da nação, era guardado no templo. E, durante o cerco, dizem que os sacerdotes esconderam o ouro nas frestas que tinha ali. E aí os romanos invadiram, colocaram fogo, e o ouro começou a derreter, começou a descer aquele caldo amarelo pelas paredes. O que eles fizeram? Tiraram pedra por pedra para achar o ouro. Um camarada me contou essa história quando a gente esteve lá em Jerusalém, né? Ele contou, e eu acho que ele não estava mentindo. Pedra, o fato é que não ficou nenhuma pedra no lugar. Você vai lá em Jerusalém hoje, tem a base onde estava o templo. Hoje tem lá a mesquita, 2 mesquitas dos muçulmanos. E a base onde o templo estava, uma área enorme, 144 mil metros, que estão as mesquitas, porque o templo nunca mais se levantou. E o povo de Israel perdeu a sua liberdade e se espalhou pelo mundo. Só foi começar a voltar em 1948. Mas está brigando lá, né, até hoje com os árabes ali pelo domínio, né? E a gente vê aí. Bom, então, escolheram, né? Pediram, escolheram. Que pena. A verdade, então, gente, é a seguinte, né, que o mundo está debaixo do juízo e do julgamento de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus executou o seu juízo, expulsando-os do jardim e amaldiçoando a serpente e toda a terra. Adão e Eva foram expulsos do jardim, não foram amaldiçoados, mas foram expulsos e pagaram o preço. Então, a situação do ser humano, ele está debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus, por causa do seu pecado. Adão por causa dos seus pecados e nós por causa dos nossos pecados. Em João 3,36, ele diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, o que acontece? Permanece a ira de Deus. Se ela permanece é porque ela está. Não pode permanecer uma coisa que não está. Então, está debaixo da ira de Deus. Essa é a situação das pessoas, do ser humano, né? E se ele se mantém rebelde contra Jesus, ele permanece no estado em que ele está. Não precisa fazer nada. Já está. Não precisa fazer nada. Só não crer em Jesus. Continua como está. Então, o que Deus deseja? Deus deseja nos tirar dessa situação e nos livrar da ira, que às vezes é mencionada aqui na Bíblia, da ira vindoura, né? Quando o justo juízo de Deus será executado. O que Deus quer fazer com a gente? Quer nos tirar dessa situação. Quer nos tirar de debaixo da ira. Esse é o plano de Deus. João Batista disse, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Há uma ira no presente, a manifestação no presente, mas a ira vindoura na consumação, conforme eu falei. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que faz o quê? Nos livra da ira vindoura. Jesus é quem nos livra. Então,
Deus, o plano de Deus é nos tirar dessa situação. Tirar dessa situação de julgamento. Tirar dessa situação de julgamento. É isto amor ou não? Isso é amor. Deus está dizendo, olha, quero tirar vocês disso, mas vocês precisam crer em mim. E como? Como que Deus faz isso? Através da cruz, né? Eu peguei um texto aqui do Martin Lloyd-Jones, comentando sobre isso, e eu acho que eu não conseguiria fazer diferente. Pior eu conseguiria, melhor não. Então eu prefiro ler o que ele escreveu aqui, né? Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd, comentário aos Romanos. O primeiro volume, que ele tem 500 páginas, só do primeiro capítulo de Romanos, né? Acho que vou dar uma oportunidade para ele também. Outro dia já dei uma oportunidade para o John Stott, agora vou dar para esse outro aqui. São ingleses, né? Tudo, gente boa. Aliás, sou muito grato pela vida desses homens, por aquilo que eles escreveram e deixaram para a gente. É uma preciosidade, é uma riqueza assim que não tem preço, né? Então, como? Diz assim: assim, pois, a ira de Deus, diz o apóstolo, tem sido revelada desde os céus, dessas várias maneiras, contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Mas eu acredito que Paulo tinha outra coisa em mente, algo mais, algo maior do que tudo isso, algo insinuado no Velho Testamento, mas não apresentado explicitamente antes do Novo. O que será? Bem, é a cruz. É a cruz, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada na história, em parte alguma, que de algum modo se aproxime disso como revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. É por isso, meus amigos, que é quase a maior injustiça feita à cruz, sentimentalizá-la ou negá-la. Se vocês não veem a ira de Deus quando olham para a cruz do Calvário, é bem certo que tampouco vocês verão o amor de Deus. É na cruz que se vê revelada a ira de Deus. O que é que significa isso? Significa que a atitude de Deus para com o pecado é tal que ele não pode fingir que não vê. Ele não pode limitar-se a dizer, muito bem, não vou punir você. A atitude de Deus para com o pecado exigiu a morte do seu Filho unigênito. O ódio de Deus ao pecado, seu repúdio dele, sua determinação em puni-lo, sua justa exigência com relação a ele foram tais que foi necessário que Cristo viesse a este mundo, não para dizer-nos que Deus é amor. Deus tinha dito isso repetidamente por meio dos profetas e de outros, isso ele já sabia, mas para receber sobre si a ira de Deus contra o pecado, era preciso que Deus punisse o pecado. A cruz prova isso. A cruz jamais teria acontecido se não fosse isso. Agora vocês veem o que aconteceu no jardim do Getsêmani, é tão importante e significativo. Ali está nosso Senhor em agonia, suando gotas de sangue e dizendo, se é possível, passa de mim este cálice. Que será o cálice? É a morte na cruz e o que ele suportou ali. Por que ele fez esse pedido? Porque sabia que isso significaria, ele sabia o que isso significaria para ele. Mas ele se submete e diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o cálice não passou, ele teve que bebê-lo. Que foi isso? Foi a punição imposta por Deus ao pecado. E isso o levou a bradar, Deus meu, por que me desamparaste? O que é que estava acontecendo naquele momento? Ele estava experimentando a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens.
Nunca houve uma revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, como a que se deu ali. Então, veja que Deus, Ele é tão justo, que para resolver o problema da ira, Ele descarregou toda a sua ira no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Ele tem toda a autoridade, sendo Deus, e o direito de punir aqueles que não se arrependem, que permanecem obstinados. Então, a justiça de Deus se manifestou em quem? Na pessoa de Jesus, ali na cruz. Jesus fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz, então, é o caminho, é a solução de Deus para o problema da sua ira. Ele pagou, Jesus recebeu toda a nossa injustiça, toda a nossa maldade, todo o nosso pecado. Deus descarregou sobre Ele, no seu Filho. Não é porque Ele não ama o Filho, não. Deus e o Pai têm uma relação de perfeita intimidade. Perfeita intimidade. Então, Ele não poupou o seu próprio Filho. Não poupou o seu próprio Filho. Lembre-se que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus também tem sentimentos. Tem sentimentos. Ele não poupou. Então, sendo que ninguém tinha condições de satisfazer a sua justiça, Deus satisfez a si mesmo através da morte de Cristo e nos dá a salvação como dádiva. Sendo que ninguém tinha condição de satisfazer, ninguém. Se pela ofensa de um homem e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Olha que Romanos 5,17, que interessante isso aqui. Recebe a abundância da graça e o dom da justiça, e o presente da justiça. Deus dá a justiça dele como um presente para nós. Reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Essa dádiva de Deus para nos tirar da nossa condição, que estamos debaixo da ira. Jesus, Deus descarregou toda a sua ira na pessoa de Jesus. Somente podemos ser salvos se a justiça de Deus for satisfeita. Como ninguém pode satisfazer a justiça de Deus, Deus fez isso de graça na pessoa de Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente. E esta oferta é oferecida a todos indistintamente. E para receber é necessário. E aí é a parte dura do ser humano, reconhecer que é pecador, que é orgulhoso, que é prepotente, que é egoísta, que é ganancioso, que ama o dinheiro e é cheio de ídolos. Isso é duro. Duro porque o pecado é terrível. Reconhecer tudo isso. E dizer, Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado e eu creio em Ti. Creio que o Senhor pagou o preço do meu pecado. Então, a manifestação da justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Entendemos nós isso, será? Entendemos nós isso? Então, você não precisa ficar acanhado quando falar da ira de Deus, só que explique direitinho, né? Senão o cara que está ouvindo pensa que é igual a nossa, né? A nossa é estúpida. A
A ira de Deus é santa, justa e boa e necessária. Deus não seria bom se Ele, nem amoroso, se Ele não providenciasse um meio para a gente se livrar dele mesmo. Deus, para se livrar dele mesmo, Ele pagou o preço. Ele mesmo pagou. Ninguém podia pagar. Que Deus nos dê graça e entendimento da palavra dEle. Stanley Jones também diz, nesse livro aí, que a evangelização precisa começar mostrando para as pessoas que elas estão debaixo da ira de Deus. Não é nada simpático, né? Não é nada simpático. Mas se ela não reconhecer isso, não vai crer em Jesus dessa maneira. E não crendo em Jesus dessa maneira, não poderá ser salva. Porque a ira de Deus permanece. Deus não pode compactuar com o pecado, com o engano, com a falsa religião. Não pode. Quem quiser entrar no reino precisa nascer de novo.